Quem tá animado para aprender, fala "Ê!" Fala, galera! Então, quinto ano, hoje a gente vai aprender sobre uma matéria novazinha de história, sabe? Mais ou menos sobre esse tipo de lugar aqui, assim, sabe? Que a gente tá vendo. Alguma noção de que lugar é esse? A gente tem o mapa mundi, sabe? O mundo todo. E a gente vai falar mais ou menos de um lugarzinho que fica aqui assim, ó, no continente africano. Eu tinha imaginado desde o início. Tcharam! É esse aqui! Esse aqui, galera, é o Egito. É sobre ele que a gente vai falar hoje. A gente vai estudar sobre o Egito porque, tipo, na história mundial, olha o que os caras fizeram. Putz, isso foi há milhares de anos atrás e eles já tinham um planejamento para montar tudo isso. Merece ser estudado, não merece? Porororo, porororo. Os egípcios, eles eram politeístas. O quê? Ah, tá. Eles acreditavam em vários deuses, tipo esses aqui, sabe? Desse jeito. Os deuses egípcios, eles eram uma mistura, sempre, de um humano com um animal. Aí tem leão, tem gato, tem a águia, tipo isso. Uma marca registrada do Egito são as pirâmides. Alguém sabe por quê? Vem que eu te conto. Os caras lá do Egito eram muito religiosos, tipo, todo mundo, sabe? Os camponeses, faraós, qualquer um, fosse rico ou fosse pobre, todo mundo era religioso. Então eles pensavam assim: eu preciso garantir a minha casinha no céu. Como é que eu vou fazer isso? Quando tiveram ideias de construir túmulos grandiosos. E que túmulos foram esses? Pois é, as pirâmides. E assim eles enterravam os mortos ali dentro, uma forma de garantir o seu lugar no céu. Outra marca registrada do Egito são as múmias. Mas por que será que eles faziam isso? Vou te falar. Os caras lá do Egito eram bem apegados nessa questão de vida após a morte e tudo mais. Então eles tinham todo um ritual, porque eles acreditavam que depois que eles morriam, eles eram julgados por um deus e tudo mais. Então eles precisavam se preparar para esse julgamento. E como eles teriam uma vida após a morte, eles precisavam preservar o corpo deles. Foi aí que sacaram a ideia. Poxa, a gente precisa preservar o corpo, né? Como que eles faziam isso? E aí eles faziam todo um processo de mumificação e enterrava a galera ali. Bom, todo mundo não. Só quem tinha dinheiro que ia pra pirâmide, né? Quem não tinha, infelizmente, tinha que buscar outros meios. Tipo a nossa sociedade, sabe? Assim, que a gente tem que se virar quando a gente é pobre. E como a gente, os egípcios tinham os ricos e os pobres. Acontece, né? Mas não era só assim que funcionava a sociedade egípcia. Vou te explicar. A sociedade egípcia da época era governada por um faraó. Pois é, ele ficava no topo da pirâmide. Não da pirâmide de guardar os mortos, a pirâmide social. O faraó era o rei do Egito. Então ele tomava todas as decisões sobre política, religião, sociedade, tudo. Tudo vinha dele. E lá, os faraós não eram decididos por voto. Não era democrática a escolha. Era hereditária. E logo abaixo do faraó nós tínhamos os nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses. Todos eles deveriam obedecer às ordens do faraó, fazer suas vontades e seguir as suas regras. E no final da pirâmide social, pois é, os egípcios tinham escravos. Mas continuando a falar da sociedade egípcia, até hoje existe, e era um dos marcos daquela época também, o rio Nilo. O rio Nilo é muito importante, porque pensa, era um deserto, né? E através dele que vinha toda a questão econômica, de pesca, agricultura, de embarcações para que levassem as coisas. Então, assim, era um rio muito importante. É claro que a sociedade egípcia é muito mais complexa do que só isso que eu acabei de falar, mas eu espero que você tenha entendido um pouco mais. E você vai aprender muito mais, porque você vai acessar a plataforma e lá tem muito mais coisa para você. Então, olha, beijo, amo vocês. Pororó.